Olá, boa noite, seja bem-vinda, Maria, né? Seja bem-vinda, Maria. Nós vamos já dar início ao nossa pequena reflexão, né? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, é um assunto tão atual, né? Eu já quero aqui dar boa noite, vamos iniciar, né? Eu quero iniciar esse momento, na verdade, com uma breve oração, porque é um tema muito importante e eu realmente quero convidar o Espírito Santo a se fazer presente nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui juntos e reunidos e que o Senhor possa se fazer presente nesse momento, onde nós vamos refletir, falar, conversar e que o Senhor possa trazer instrução, orientação para as nossas vidas, para as nossas mentes, que possamos estar dispostos, disponíveis, atentas, alertas, né, a receber aquilo que o Senhor tem para nos orientar nessa noite, nesse breve espaço. Que o Senhor se faça presente, porque a tua presença, ela é essencial nesse momento. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor, que nós temos de poder falar, de poder conversar, de poder nos blindar. Então, muito obrigada, se faça presente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, coloquei hoje sobre esse tema, a série que está passando aí na Netflix, né? Uma das mais assistidas e mais comentadas também. Claro que mais comentada, por quê? Porque é um tema super atual, né? Aqui nós temos um grupo Mulher Escolhida e Mãe de Propósito, lá no WhatsApp, né? Eu falo diretamente para a mulher, mas quis trazer aqui esse comentário porque eu entendo que esse assunto é um assunto para abordar com pais, mães e pais, né? E eu havia colocado um questionamento lá no nosso grupo, né? Você conhece o seu filho? Né? Até que ponto nós realmente conhecemos o nosso filho? E eu já quero começar aqui falando que lá em Provérbios 22:6, a Bíblia nos diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque ainda quando estiver velha, ela não se desviará dele. Né? Então, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Essa palavra é tão atual como ela foi atual lá naquela época, a qual ela foi escrita, a qual ela foi designada para aquele povo daquela época, né? Por quê? Porque quando eu ensino, quando eu oriento, quando eu trago para perto de mim, é mais fácil de se desenvolver, de se desenrolar as situações, de se resolver os problemas, né? Então é importante que eu como mãe me posicione, que eu como pai me posicione, né? Nós vivemos numa era que tudo é muito rápido, tudo é muito acessível. A internet, né, é um mundo gigantesco e que está aí aberto a todos, né? Então, assim, nós que somos pais de crianças, de pré-adolescentes, de adolescentes, nós precisamos ter um olhar mais atento. Essa série, ela é tão atual, ela é tão importante, ela é tão necessária, porque ela traz exatamente os temas que nós estamos enfrentando, os problemas atuais. Então, assim, de repente você tem um filho pré-adolescente, adolescente, e que você acha que não tem mais controle sobre esse filho. E de repente você acha que tá tudo bem, e você deixa a tal da privacidade, da liberdade. Nós, como pais, precisamos nos posicionar.
como pais responsáveis, porque cabe a nós direcionarmos os nossos filhos. E aí a gente precisa saber abordar esse filho e saber trazer assuntos para conversar com eles. Quanto antes você começar a conversar com seu filho, melhor. Cada fase da criança, cada idade é uma etapa diferente, é uma linguagem diferente. A gente aborda temas com os nossos filhos desde criança com linguagens adequadas para a idade deles. Mas é necessário que eu e você não terceirize esse ensino, essa orientação para a escola, para os amigos, porque não se engane, tem temas que a gente não quer falar com os nossos filhos que eles já conversam na rua com os coleguinhas, entendeu? Então é importante que eu, com a minha maturidade, com a minha expertise, com a minha experiência, ensine e passe para o meu filho as orientações, as coordenadas certas, sabe? Quem já assistiu a série vai lembrar que tem um capítulo que passa onde o policial está numa escola, que é a escola que o garoto, né, o ator principal dessa série, ele estudava e ele vai lá colher informações. E é um caos, sabe? É um caos aquele ambiente. Então aquilo ali demonstra claramente, tipo assim, a falta de posicionamento dos adultos dentro de um colégio. Isso é diferente do que acontece aqui atualmente? Claro que não, gente. Claro que não. E nós precisamos combater isso. Assim como demonstra os pais alheios, os pais que acham que conhecem, que acham que estão participando da vida dos filhos e na verdade não estão. Entendeu? Então assim, essa série ela vem como um despertamento. Eu e você precisamos estar mais alertas, precisamos estar mais atentos, precisamos trazer essa realidade para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então eu preciso realmente criar essa conexão com o meu filho, eu preciso criar e ter diálogos com o meu filho, eu preciso trazer o meu filho para perto de mim, para que ele entenda que em mim ele tem segurança e que quando ele tiver um assunto simples ele vai falar comigo, mas quando ele tiver um assunto mais importante, um assunto mais difícil, ele também pode chegar e conversar comigo e falar e se abrir. Então é importante que nós venhamos ter esse posicionamento de pais abertos à conversa, abertos a diálogos, abertos a explicar, abertos a ouvir também. Quantas vezes o nosso filho chega para falar alguma coisa que não é tão importante pra gente naquele momento e a gente não dá a devida atenção? E ali ele fica por ali e tal, e não se engane, ele vai falar com outra pessoa. E dali, isso é uma rotina, isso é contínuo, porque vai ter outros assuntos, outras abordagens, e aí ele não vem mais com você, ele não fala mais com você. E aí ele é um pré-adolescente, aí daqui a pouco ele é um adolescente, e aí eu tenho que deixar meu filho sozinho lá, porque o meu filho, ele tem que ter liberdade deles. Gente, crianças, adolescentes, eu sou o pai, eu sou a mãe, a autoridade da família, né? E assim, a Bíblia ela é muito clara quando ela fala sobre a família, sabe? Existe uma hierarquia que precisa ser ativada dentro dos lares, que é pai, mãe e filhos, entendeu? Então os filhos, eles precisam entender que eles devem sim obediência aos pais, que eles devem ouvir os pais. Mas é importante, eu como pai, eu como mãe, eu amo o meu filho. Então é claro que eu vou trazer todo esse ensinamento, toda essa abordagem com amor. Com amor. Entendeu? Então assim, vamos nos alertar, vamos abrir a nossa mente, vamos nos posicionar como pai, mãe responsável. Pai e mãe que tem compromisso e comprometimento com o desenvolvimento do meu filho. O que é que o meu filho está sentindo? O que é que ele está vivendo? Quais são as amizades que ele tem? Qual é o tipo de linguajar que ele tem usado? Ele tem mudado o comportamento dele? Vamos nos atentar se tem mudado o comportamento do nosso filho. Rede social, celular.
O que é que ele tem visto? Vamos combinar lá de dar uma olhada junto com ele, de conversar. Como é que ele se sente? Como é que ele se sentiria se eu pudesse pegar o celular dele hoje, ou se eu fosse pegar o celular dele hoje, desse uma vasculhada lá, olhasse histórico e tal. Vamos olhar junto, por que que você pesquisou isso? O que é que você tem de curiosidade? O que é que você quer aprender? O que é que eu posso te ajudar? Ou o que é que você quer me falar a respeito de um assunto específico que talvez eu não saiba, mas você já está sabendo, e aí você pode ter a mesma paciência que eu, como mãe, sempre tive com você de lhe ensinar, de também me dizer, de também me explicar. Então é criar conexão com os filhos, é criar essa conexão. Eu preciso me conectar, eu preciso entender como eu me conecto com o meu filho. E dentro dessa conexão eu vou trazendo o meu filho para perto de mim. Não se engane. Tem muita coisa ruim acontecendo dentro da internet. E tá tudo aí muito liberado. E eu e você somos responsáveis pelos nossos filhos. Então nós precisamos estar atentos. Porque a gente tem que estar atento. Como é que está a mente do meu filho? Como é que estão as emoções dele? Sabe? Vamos dar atenção para as emoções dos nossos filhos, vamos dar atenção para o sentimento deles, vamos tentar acompanhar esse desenvolvimento deles. Nós sabemos que na nossa época de adolescente, com certeza tiveram muitos problemas, nós tivemos que enfrentar muitos problemas, nós fomos impactados por uma realidade diferente, não é como é hoje, não são as coisas de hoje, mas eram as coisas que eram difíceis para a nossa época. E muitas das vezes, lá atrás, na nossa época, nós também não tivemos. Nós não tivemos um pai, uma mãe, um tio, uma tia, que pudesse chegar junto, que pudesse conversar, que pudesse orientar, que pudesse falar alguma coisa, que pudesse ajudar de alguma forma. Mas hoje, eu e você temos a oportunidade de fazer diferente. Nós temos a oportunidade de fazermos diferente, de quebrar aquele ciclo de deixa a vida levar de qualquer jeito, deixa que o tempo se responsabiliza de organizar, de resolver. Não, hoje eu e você temos essa capacidade, temos essa liberdade, temos essa oportunidade de poder fazer diferente, de poder de fato ensinar, sabe? E ajudar e pegar na mão. Entendeu? Então você como pai, você como mãe, pode se posicionar e pode ajudar o seu filho. Então hoje é um alerta para a nossa geração de pais, cuidar dos nossos filhos, estar mais atentos, acompanhar, andar de mão dadas com eles, sabe? É realmente ter um olhar não só de estar vendo, mas enxergando além daquilo que eles estão falando, daquilo que eles estão vivendo, daquilo que eles estão se relacionando, do gosto deles, o que é que está mudando. Vamos tentar acompanhar. É importante. Lá em Romanos 12:7, ele vai falar sobre dom de servir e dom de ensinar. Então, nós como pais já sabemos que na nossa criação esse dom já está lá. Eu preciso servir, eu preciso ensinar. Porque quando meu filho é bebezinho, nós só servimos ele, né? Porque nós estamos ali a todo tempo cuidando, amparando, todo o tempo. E aí depois vem o ensinar. Então assim, eu e você não podemos fugir dessa verdade, desse caminho natural que é dos pais. Os pais, eles ensinam, eles guiam, eles orientam. E outra coisa, não vamos fechar os olhos para as coisas erradas dos nossos filhos. Muitas das vezes nós estamos vendo, nós estamos olhando aquilo ali, nós estamos sabendo, nós como pais, nós como mães, sentimos que tem algo errado, que não está dando certo. Mas muitas das vezes a gente acha melhor, é mais fácil eu fechar o olho. É mais fácil eu dizer, não, deixa. Não é isso não. Não, então não vamos fazer isso. Vamos dar atenção para as coisas erradas, para as coisas que a gente está achando que está saindo do normal, está saindo do natural. Então vamos realmente olhar, vamos conversar, vamos falar. Não vamos colocar para baixo do tapete problemas. Não vamos esconder aquilo
que infelizmente às vezes não é tão legal, não é tão bacana de ver, não é tão bacana de admitir, mas é importante que eu admita, é importante que eu encare o problema de frente para que eu possa ajudar o meu filho. O meu filho, ele está em crescimento, ele está em desenvolvimento. Cabe a mim, que já sou madura, cabe a minha pessoa, com a minha maturidade, ajudar, estender a mão, auxiliar, orientar. Então, é necessário a gente olhar como é que está a autoestima do meu filho, como é que tem andado o comportamento dele. Gente, são muitas coisas que a gente tem que analisar, são muitas coisas que a gente tem que olhar. Dentro dessa série, eles falam muitas coisas, assim, muito pesadas, né? E sobre símbolos, sobre comunicação. A comunicação virtual, ela é diferente da nossa comunicação aqui. Tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que você não sabe, tem muita coisa que o seu filho já sabe, que ele já está se comunicando nesse mundo. Então, é importante que nós estejamos atentos. É importante que nós deixemos claro que homem e mulher são importantes. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o ser humano. Deus ama a natureza humana. E todos são importantes. Não existe isso de um ser superior ao outro. Então vamos desmitificar essa ideologia que é maligna, que é diabólica, chega a ser diabólica, porque ela acaba plantando nos corações ódio. É um absurdo. Crianças, adolescentes sendo influenciadas por pessoas que não têm temor a Deus e estão levantando aí multidões, milhões e milhões de pessoas que estão seguindo, pessoas que estão ensinando coisas erradas. Então, seja você o maior influenciador da vida do seu filho. Seja você a maior influenciadora da vida do seu filho, positivamente, né? E esteja aberta a entender, a enxergar, a ver os erros, as falhas, as dúvidas, as necessidades, as fragilidades, fraquezas do seu filho, para que possamos ajudá-los, para que eles não venham cair, para que eles não venham errar, sabe? Para que eles não venham se envolver com coisas que mais tarde lá na frente a gente não vai poder mais fazer nada. E aí a gente vai estar só lamentando porque não corrigiu, lamentando porque não chamou atenção, lamentando porque não ajudou, lamentando porque não observou, porque não foi mais a fundo, sabe? Você e eu não precisamos lamentar, nós precisamos nos posicionar como homem, como mulher, como pai, como mãe, e ajudar, ensinar, educar, acompanhar. E eu quero assim deixar bem claro, né? Não terceirize a educação, o ensino do seu filho para outra pessoa, para a escola, para um familiar, para qualquer profissional, sabe? Essa é uma responsabilidade que cabe a nós. É a nossa responsabilidade, é a nossa verdade, sabe? É a nossa missão, é o nosso compromisso com o nosso filho, em criar um filho com muita, com diligência, com discernimento, sabe? Criar filhos que possam ter bom caráter, que possam desenvolver uma ótima personalidade, que possam ser tementes a Deus, que possam respeitar o próximo, né? Existem temas que são tratados lá relacionados ao bullying também, né? Vamos estar atentos às brincadeirinhas que diminuem o outro, as brincadeirinhas, os apelidos que constrangem o coleguinha. Isso é errado. Muitas das vezes a gente vê, a gente ri e a gente deixa passar. É errado. Eu não posso compactuar com isso. E eu preciso falar para o meu filho que é errado. Eu preciso mostrar para ele que ali, aquela pessoa, muitas das vezes ela está rindo ali com todo mundo, mas ela por dentro ela está ferida. E depois ela vai, né, às vezes chorar. E quem é que me garante que aquilo ali, aquela brincadeira, aquele momentinho ali, não vai trazer frustração para aquela criança? Não vai trazer uma depressão,
A gente sabe que existe um número muito grande de crianças que estão na depressão, que estão depressivas, que estão em tratamentos, né? E que também não estão. Então é importante que nós venhamos estar barrando, estar dando um basta nessa questão das brincadeiras, que não são brincadeiras, isso elas são bullying, né? São tratadas como brincadeirinha, mas não são. Na verdade, elas são bullying e elas maltratam, elas destroem, né? Elas causam problemas emocionais seríssimos em muitas crianças e muitos adolescentes. E eu e você, como pai, precisamos estar atentos a isso, né? E não permitir. Então, vamos estar atentos ao tipo de conversa, ao tipo de linguajar que os nossos filhos estão usando para se tratarem entre si, né? Então, vamos levantar a bandeira da educação, do respeito, da empatia, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Você gostaria de ser tratada assim? Não, então não faça. Então, é importante que a gente fale, que a gente repita e que a gente sempre relembre. Né? Ensinar é isso. Eles vão fazendo, a gente vai falando, a gente vai corrigindo, a gente vai ajudando e daqui a pouco eles estão sabendo o que não é para fazer, estão entendendo e estão realmente praticando o que precisa ser praticado, né? Então, assim, hoje eu vim aqui rapidinho falar sobre isso. É um tema muito sério, muito importante. Se você ainda não viu, eu recomendo realmente que você assista. Ela é curta, né? Forte, importante, tem muitos outros temas, muita coisa lá, muita coisa importante para se ver, mas o que eu realmente queria trazer para nós aqui eu e você somos pais responsáveis e nós precisamos nos posicionar, estarmos atentos e alertas ao que os nossos filhos estão consumindo na internet, ao que eles estão desenvolvendo, né, dentro da mente deles, que estão levando para o coração deles, através da internet, através dessas informações, através dessas comunidades, através desses grupos, quais são os influenciadores que eles estão seguindo, quais são os tipos de músicas que eles estão ouvindo, quais são os conteúdos que eles estão realmente consumindo. Vamos estar atentos para isso, vamos estar abertos para conversar, vamos entender a realidade deles, vamos entender os sentimentos e as emoções e vamos ajudá-los. Nós, como pais, estamos aqui para ajudar, para ensinar e para não permitir, né, que jamais eles venham cair, né, nesse mundo tão cruel e a ponto de praticar coisas absurdas e de fugir totalmente da linha do respeito, do amor, da educação, sabe? Então, assim, nós podemos resgatar os nossos filhos, nós podemos evitar muitas coisas se nós nos posicionarmos como pais de verdade. E eu encerro falando novamente Provérbios 22, que diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, que ainda quando velha ela não se desviará dele. Ou seja, aquilo que você ensina para o seu filho fica ali, fica na mente, fica no coração, e ele vai aprender, e o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. E ainda que em algum momento ele queira se distanciar, o Espírito Santo vai estar sempre ali incomodando e trazendo a verdade para a vida dele e trazendo um constrangimento e trazendo um chamado para que ele retorne para fazer o que é certo. Mas para ele fazer o que é certo, ele precisa saber o que é certo, ele precisa conhecer. E ele só vai conhecer, só vai aprender se tiver alguém que ensine. E eu quero dizer nessa noite que esse alguém sou eu e você. Somos nós. Nós, pais, somos os responsáveis por ensinar os nossos filhos, por realmente levarmos ele para diante da presença do Senhor, por realmente levarmos ele para o caminho certo, né? O caminho da honestidade, o caminho do bom caráter, o caminho do respeito, o caminho do amor, tá bom? Então é isso, que vocês possam ficar com essa reflexão, que vocês possam buscar mais conteúdo em relação a esse tema que é muito importante para todos nós, sejam vocês pais de crianças, de pré-adolescentes, de jovens, né? É uma construção. Nós precisamos aprender a conversar com os nossos filhos
com a linguagem deles, no tempo deles. Se for criança, você vai começando a introduzir alguns assuntos. E assim você vai aumentando e vai desenvolvendo o seu diálogo, a sua conversa com o seu filho, conforme a faixa etária dele. Mas não deixe de conversar, não deixe de falar, não deixe de buscar conhecimento para poder ajudar os seus filhos. Participem, sejam pais participantes e atuantes na vida dos seus filhos. Essa é a palavra de hoje, essa é a reflexão, é o tema que nós tínhamos para tratar. Aqui no nosso grupo, aqui no Instagram, eu sempre deixo um link para mães, né, falando diretamente para mães. Nós temos um grupo lá no WhatsApp, Mulher Escolhida Mãe de Propósito. Todos os dias nós temos devocionais, temos alguns temas, tratamos de vários assuntos que estão relacionados à mulher, um grupo para mulher lá, né? Mãe, oração. Então, quem se sentir à vontade, quem quiser participar, o link tá na bio, você pode entrar e vai ser muito bem-vindo, tá bom, gente? Boa noite e um ótimo final de semana. Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau, tchau.